Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje tô trazendo um vídeo bem diferente aí pra galera que já tá me acompanhando. E olha onde que eu tô, cara. Olha isso. Olha que visão, irmão. Não. Olha aquelas montanhas lá em cima ali, ó. Pra lá. Irmão, às vezes a única coisa que a gente precisa na nossa vida é um pouco de silêncio, sabe? Um pouco mais da natureza. Uma vibração positiva. Algo que o ser humano ele não consegue criar. Que seja natural. E cara, a energia que eu tô aqui nesse momento, a energia que eu tô nesse lugar. Olha, tem um monte de pássaro. Tipo, é uma coisa muito que você leva assim, tipo, você respira um ar desse, parece que vem uma paz na sua mente com esse som, porque não tem ninguém te enchendo o saco. Você vê uma vista dessa, parece que você começa a viver mais. De tanto você ficar na tela do seu celular, quando você vivencia esse momento, além de você estar entre corpo e mente, você entra com espírito também. E cara, eu tô pensando em dar uma volta lá pra cima, naquela montanha lá. Quando eu estiver lá, eu vou mostrar pra vocês também como que é a vista aqui de baixo, que é muito louco. Sempre tinha esse costume de ir lá. Irmão, tava aqui hoje andando, falei, cara, eu vou gravar um vídeo bem diferente mesmo. Até porque faz tempo que eu não venho aqui nesse lugar. Faz tempo que eu não venho no rancho aqui também, que é aqui perto. Só que exatamente esse lugar faz muito tempo que eu não venho. Ainda mais quando eu tô falando que lá em cima. Lá em cima, nossa, faz uns 4, 5 meses. E eu vou indo lá agora, eu vou explicar um pouco pra vocês sobre o porquê o silêncio, muitas das vezes, ele pode te deixar um pouco mais em paz, te deixar um pouco mais com visão, um pouco mais clareza do que você está fazendo. E cara, você já parou para se perguntar se em algum momento da sua vida você já parou para pensar, pelo menos em uns 30 minutos, sobre tudo que vem acontecendo? Tipo assim, você pega ali 30 minutos e fica em um silêncio total, sem ninguém falando na tua cabeça, sem nenhuma música, tipo, completamente silêncio. Apenas muitas das vezes ali o barulho do nada mesmo quando você estiver no seu quarto, ou se você também é assim que curte uma natureza como eu, fica em silêncio na natureza, cara. O silêncio que eu falo é nada que aquilo que é criado pelo humano. Apenas a criação de Deus, entendeu? Então quando você ficar nesses 30 minutos, tem gente que não consegue ficar nem em 10 minutos, cara. 10 minutos em silêncio. Eu já fiquei tipo uma hora assim, só refletindo, silêncio total mesmo. Eu não falo quando você tá dormindo. Eu não falo quando você tá ali pensando no mundo da lua. Eu falo que é pra você fazer uma coisa pensando de forma racional e consciente daquilo que você está fazendo. E eu quero que você faça isso com um objetivo em mente. Você buscar clareza no seu propósito, no que você deseja, no que você quer. Então eu quero que você faça dessa maneira. Fica 30 minutos a uma hora em silêncio total e reflete um pouco mais sobre todas as coisas que já aconteceu com você, vem acontecendo e que tá para acontecer também. Cara, depois que eu entendi isso daí, as coisas ficam muito mais claras para mim, muito mais claro mesmo. E eu falei sim, tá bom. Então, muitas vezes é a gente que tá complicando as coisas e a única coisa que eu precisava fazer tava na minha frente. Só que de tanto eu ficar consumindo coisas digitais, de tanto eu ficar cuidando da vida dos outros, cuidando não, tentando comparar a vida dos outros. De tanto eu fazer isso, eu percebi uma coisa, que tudo aquilo que eu tava fazendo, na verdade, tava fazendo sentido. Tava fazendo sentido pela comparação que eu tava fazendo. Agora não tava fazendo sentido com o meu propósito em si. E eu percebi isso, eu falei assim, não, se eu tenho uma coisa pra mim fazer, eu preciso fazer de acordo com o que está no meu propósito. E depois que eu comecei a fazer isso, eu tive muito mais paz, eu tive muito mais clareza, sentido de vida, felicidade. Cara,
as coisas mudam muito na minha vida. E uma coisa que eu falo pra vocês, não tenham medo de fazer aquilo que você quer. Não tenham medo de buscar as coisas que você deseja. Se você quer gravar um vídeo, cara, não tenha medo do que as pessoas vão falar pra você, porque todas as pessoas vão falar alguma coisa, todas as pessoas vão falar de alguma coisa sua, cara. Elas vão pensar em alguma coisa de você. Seja bom ou ruim, e não se importe, nenhum dos dois. Seja você mesmo, tá ligado? Por que eu falo isso? Porque mesmo com os elogios, você não deve ligar muito pra isso, porque senão você aumenta o seu egoísmo. Imagina só, você tá lá numa uma parte da sua vida que você tá lá no alto na carreira sua. Daí do nada, você cai. As pessoas param de te elogiar. Se você tem um egoísmo muito alto, você acaba se derrubando a si próprio. Olha que louco. Porque agora, se você fosse um cara humilde e não ligasse tanto pra elogios, você fala assim, pô, obrigado. Você agradece, mas não liga tanto pra elogios. Cara, você muda completamente a sua vida, irmão. Por que eu falo isso? Porque se você cair algum dia, se você tiver humildade, as pessoas vão perceber isso de você. E tipo, elas vão falar assim, pô, aquele cara é gente boa. E eu não falo nada, mas Deus, ele vai te ajudar a subir lá de novo. Muitas vezes essa queda é pra te ensinar, para as pessoas que são egoístas. Ele tenta ensinar também, mas normalmente elas não conseguem se levantar. Então Deus, ele usa de cada pessoa uma prova, de cada pessoa tem alguma coisa. Rapaziada, eu vou subir lá em cima agora. Já retorno pra vocês aí. Cheguei. Irmão, cansei, hein? Subi no pique nessa subida aqui, ó. Olha que vista, velho. Olha isso. Dificilmente uma pessoa pensa que a natureza é tão maravilhosa assim. E eu falo pra vocês, uma das melhores experiências é você pegar e subir em cima de uma montanha, que tem uma vista assim pra algum lugar, um rio, uma cidade talvez, dependendo da cidade. E cara, não se importe de fazer esse tipo de coisa que nem eu tô fazendo. Tem gente que mora aqui do lado, mora lá do outro lado. A casa do rancho fica pra lá. Tipo, eu nem tô ligando, tá ligado? Se aparecer uma pessoa aqui, cumprimento. A pessoa vai até achar de interessante, dependendo da pessoa. E, pô, eu tô fazendo o que eu preciso fazer. Que é tá gravando conteúdo e trazendo pra esse canal, independente. Falei que todos os dias eu ia trazer. Por mais que tinha alguns dias que eu falei que eu não ia trazer, eu tô trazendo também. Tipo, segunda, terça, teve dia que eu não postei. E faço o que for preciso pra chegar nos seus objetivos. Não se importe, cara. Não se importe. Porque é isso daqui que eu tô passando, né? Esse silêncio, tipo, traz uma paz de espírito tão grande que é difícil de explicar. É até difícil de explicar. Porque você não passa por isso. Você não consegue passar por isso de forma que, eu quero fazer isso. Se você não for numa natureza, ficar em silêncio, refletindo sobre o que você quer, o que você deseja, o que você tem e pelo menos agradecer pelo que você já tem, cara, você entra numa paz de espírito tão grande, que você não se importa mais com nada, você não se importa com as pessoas, independente se fosse a família, seus amigos, é claro que você ama eles, mas eu tô dizendo de uma forma que independente do que eles falam pra você, você tá bem consigo mesmo, você se ama. E também, se você é uma pessoa cristã, você começa a ter um propósito maior na sua vida. Você começa a servir mais a Deus. E é isso uma das coisas que eu mais aprendi, cara. Mais aprendi que a real em si, na natureza, a real em si no silêncio, na paz, tá em você ter um relacionamento melhor com a natureza. E a natureza é uma criação de Deus e você consegue ter uma relação melhor com Deus. Que é mais fácil de você entrar com Ele em uma oração onde não tem ninguém do que pessoas que não estão seguindo com o mesmo propósito que você ou que não estão alinhados com o princípio de Deus. Por que eu falo isso? Porque na Bíblia já está escrito: é melhor você ir sozinho do que mal acompanhado. E fica esse conselho pra galera.
pra você principalmente. E é isso. Até a próxima.